Eu não vou vender preço, eu não vou cair nessa, não quero saber quanto a empresa tal vai te cobrar. Eu vou vender para você valor, um frete, um serviço que eu vou te dar atenção, vou estar à tua disposição 24 horas e fui nessa linha. Trabalhar em squads nos deu muito mais velocidade para as tomadas de decisão. E mesmo os núcleos dentro da empresa que não tinham velocidade suficiente para acompanhar o mercado e ficavam um pouco para trás, os outros núcleos acabavam puxando esse núcleo que estava um pouco mais capenga. Isso aqui é uma transportadora ou é um estrevaria? Isso foi um choque, assim, você imagina que aquilo era o nosso orgulho, nosso ganha-pão, enfim, né? Nós estávamos ali empregando já um grupo de pessoas e o cidadão fazer um comentário tão infeliz quanto ele fez naquela oportunidade. Uma visão nossa, que trabalhamos diretamente com vendas B2B e marketing B2B, é achar as novas fontes desses relacionamentos. Por exemplo, antes que vocês vendiam para alguns, a gente vê hoje, quem sabe, estreitar relacionamentos diretamente com a indústria, estreitar relacionamentos com os operadores, com empresas que buscam esses produtos na China para essas outras empresas daqui. Eu estando em Brasília, a gente tem mais facilidade. Gostaríamos de aprovar uma lei trabalhista exclusiva para o motorista, diferenciada para o motorista. Por quê? Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio fundador do Grupo Apo. E hoje, para esse bate-papo, temos Ari, sócio e fundador da Civile Transportes, empresa referência aqui em Joinville. Eu morava no Vila Nova, então era caminho da roça, passava sempre ali. Uma empresa linda para todos que tiverem a oportunidade de passar na frente. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite de poder falar um pouco dessa história, né, da Civile com 36 anos e principalmente saindo da condição de empregado para empregador e realmente motivo de muito orgulho. Muito bom, e vamos entender um pouco mais os caminhos dessa trajetória. E aí, lógico, fiz carreira dentro da cooperativa também, como conselheiro fiscal, conselheiro da administração, diretor financeiro e os últimos 8 anos, até 2022, presidente do conselho. E lá nós fizemos um plano de expansão. A cooperativa atuava em Santa Catarina, era uma cooperativa muito pequena para atender o transportador, né? Porque a demanda do segmento de transporte de recursos é muito grande, um caminhão é 1 milhão e... Sim. 200, um caminhão, né? Comprar 10 caminhãozinhos, 12, 13 milhões. Né? Muito CAPEX envolvido ali, né? Muito valor agregado. E aí fizemos um plano de expansão, incorporamos uma cooperativa do Rio Grande do Sul, que tinha o mesmo objetivo, que eles tinham fundado lá e não estava indo bem. Por orientação da central, nós incorporamos aquela cooperativa e fizemos um plano de expansão nos 3 estados do Sul. Santa Catarina, onde ela iniciou, Rio Grande do Sul e no Paraná. Hoje ela está praticamente no Brasil todo. Muito bom. São Paulo, Brasília, Norte, Nordeste, Goiás. Desculpa a pergunta de leigo, mas qual que seria a vantagem em eu, como transportadora, buscar vocês, na verdade, e não buscar... Né? O cooperativismo, ele tem uma diferença, né, de você ser cooperado ou cliente de banco, né? Quando você é cliente de banco, você movimenta a conta o ano todo, usa cartão de crédito, faz empréstimo pessoal, faz um seguro de vida, faz seguro residencial, faz aquela compra de produtos e serviços do banco. E no final do ano o banco faz o balanço e distribui entre os sócios. Né? A cooperativa ela distribui entre os cooperados. Então, além de você ter uma condição normalmente menor que os bancos dão, né, nas tarifas, nas taxas de juros, enfim, ela ainda depois distribui sobras. Por isso que o sistema Cicobi, sistema Sicredi cresceram muito. Hoje o Cicobi está entre as 10 maiores empresas de Santa Catarina. Sim. E o Cicobi, ele nasceu, se não me engano, focado em odontologia, dentistas, né? Não, ele foi focado no agro, lá em São Miguel do Oeste. O Cicobi São Miguel, que está aqui em Joinville, eram agricultores que tinham a cooperativa do agro, que era aquela que comprava produtos e né? Fazia todo esse trabalho na cooperativa do agro e inventaram a O que é dentista? Será que algum dentista fundador tem também. Como tem a Unicred, que é dos médicos. Entendi. Tem agora uma dos dentistas, que está também crescendo, né? Porque eu acho que eles vieram aqui pra gente abrir a conta com eles. E acho que eles comentaram alguma história, mas então provavelmente eu entendi um pouco mal também. Nesse meio tempo, como empresário,
Como participante da cooperativa, eu disputei a eleição na FETRANSESC, Uhum. que é a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Santa Catarina. Consegui me eleger presidente em 2016, porque 2012 a 2016 fui presidente do Sindicato das Empresas de Transportes aqui. Uhum. Depois me candidatei a presidente da FETRANSESC, que eu venci a eleição. E junto com a FETRANSESC veio o SEST e SENAT, que é o nosso Sistema S. Como é o SESI, Uhum. o SENAI para a indústria, o SESC para o comércio, tem o SEST-SENAT, que é do transporte. Então nós temos aqui em Joinville, por exemplo, né, uma unidade de atendimento aqui na Santos Dumont. Tem 10 cadeiras odontológicas, tem 9 salas de aula, tem simulador de direção, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, para atender os trabalhadores e familiares do transporte. Desse segmento. Para a gente deixar registrado, foi em 1990, então, a fundação da empresa. 1989. E 89, 90 mas você eu comecei saiu. a operar em 1990. Então, naquela época, o transporte em si era totalmente diferente do que é hoje, né? Era totalmente diferente de hoje. E como que foi as primeiras aquisições? Na verdade, você começa com um caminhãozinho, né? Toda a história de transportador é um caminhãozinho e foi assim. Porque quando eu pedi a demissão do banco, eles não quiseram fazer acordo, então eu saí sem fundo de garantia, sem nada, né? E lógico, tinha que ter alguma coisa. Então eu construí do lado da minha casa um pequeno galpão de 100 metros quadrados, para não pagar aluguel. Sim. Usei o telefone de casa para a empresa, porque na época o telefone também era um artigo caro, né? Caro, era um aluguel, tinha gente que tinha vários aparelhos, vários números, né, para poder alugar. Perfeito. Era uma forma de renda. A minha ex-esposa, né, na época serviu como minha secretária e aí começamos, né. E hoje nós estamos na frente da Expoville, né, nos fundos da Localiza. E lógico, ela cresceu a nível, nós atendemos o Sudeste e os 3 estados do Sul, né. Mas o que mudou muito, inclusive, depois da pandemia. Se eu perguntar para você onde você comprava antes da pandemia, é onde você compra hoje? Verdade. Você comprava nas lojas, né? Saía sábado às lojas fazer compra e tal, né? Hoje tudo pela internet. E aí esse pessoal passou a ser um concorrente do transporte também. É isso que eu ia perguntar, inclusive agora, se é Mercado Livre. Mercado Livre, o Amazon. Impactou diretamente. Impactou muito, muito, muito. Porque antigamente nós trazíamos para o comércio, o comércio vendia para vocês, para o consumidor. Hoje não. Hoje quem faz a entrega do Mercado Livre são pessoas comuns. Sim. É informalidade. Sim. Isso é uma concorrência totalmente desleal com o nosso segmento, nosso transporte. Eu vi que nessa questão do transporte que eles tinham uma pessoa que gerenciava determinada região nesse ponto de entrega. Sim. Não seria mais inteligente da parte deles entregar essa gestão dessa região para uma empresa especializada? Mas é que a empresa especializada precisa registrar, precisa pagar impostos, aí eles se querem torna evitar caro. A burocracia e o custo. Eles querem vender a um custo muito mais baixo. Sim. E aí que está realmente o grande problema nosso hoje, nós enfrentamos a informalidade dessas plataformas. Sim. Nas entregas final. Sim. Entendeu? Tem algumas empresas que transportam para o Mercado Livre, né, as transferências, né, de São Paulo para Santa Catarina. Sim. Mas as entregas finais, quem faz é uma pessoa comum. Um carro sem registro, sem... E até faz sentido, porque para mim uma das coisas que tornam eles tão competitivos é a velocidade de entrega. O simples fato de vocês absorverem a mercadoria, ter que ir para o depósito de vocês, fazer aquela logística cross-docking para depois pegar e distribuir, já se deu 2, 3 dias. E é o que eles não querem. Não querem. Eles conseguiram, através desse modelo, né, dar uma rapidez e lógico, trabalha com tecnologia, né, da informação, né, você rastreia a mercadoria em tempo real. Sim. Nós também rastreamos a mercadoria, mas daqui um pouco a gente não consegue ter filiais em 3 estados do Sul, porque são estados que, tu imagina, é o Rio Grande do Sul, né, até chegar ao final. Sim.
Então, tu tem uma filial em Porto Alegre e dali para frente você acaba tendo parceiros que fazem as várias regiões do estado. Sim, E normalmente aquele parceiro que vai lá sim. Lá na na fronteira, lá. fronteira, ele acaba não alimentando o sistema e tu, pô, se a minha entrega foi feita, pois é, tá lá naquele parceiro Sim. no final de linha que acaba não acontecendo. Tem que falar que é uma dificuldade bem grande a logística para a região fronteiriça lá, né? É. E aí, com toda essa minha experiência nas entidades empresariais, na cooperativa de crédito, eu, em 2022, disputei uma eleição, deputado federal. Hoje sou terceiro suplente, não consegui me eleger, era o primeiro projeto, né, a primeira participação minha na política. Mas é exemplo do que deve acontecer agora, em 2026, foi uma eleição de extremas, né? A eleição, se você pegar a Carolina de Tone, de Chapecó, Sim, foi a mais votada, extrema-direita, ela fez mais voto aqui em Joinville do que eu fiz, sem vir aqui fazer campanha, porque as redes sociais, a proximidade dela com a família Bolsonaro, e sim. ela se elegeu. Hoje as redes sociais Isso antes disso, antes dela ser deputada, ela concorreu a vereadora em Chapecó e não venceu. Aí ela entrou na onda do PSL, do Bolsonaro, partido que ele fundou. Sim. Aí ela se elegeu, aí ela grudou na família Bolsonaro, explodiu, foi a mais votada, 229 mil votos. E o segundo mais votado da região do Oeste foi o Kuczai. É o Pedro Kuczai, que é de esquerda. Sim. Então, os dois extremistas de direita e de esquerda foram os mais votados. E o candidato do João Rodrigues, que era a Marlene Spengler como deputada federal, e o Caramori, que foi prefeito lá, inclusive, não se elegeram. Mas tu não acredita que cada vez vai estar mais relacionados a extremos? É muito... Eu acho que enquanto tiver essa divisão, vai estar. A eleição para deputado, senador, e ela vai estar. Prefeito é um pouco diferente. Me pergunta, por que aqui elegeram o Adriano e não o Sargento Lima, que é de extrema? Porque aqui as pessoas querem mais saber do interesse deles, né? O prefeito, ele está muito próximo do cidadão. Sim. Enquanto o deputado federal, ele se elege, ele nunca mais volta para fazer uma reunião comunitária, para saber o que precisa. Então, ele se elege e some, né? Sim. Para o eleitor. Sim. E hoje, o porquê da política? Porque, obviamente, a Sevilha é uma empresa extremamente conhecida. Acho que todo mundo passa ali na BR, não tem como não ver. Parabéns pela sede. Obrigado. Muito bonita. Por que a política depois Porque eu fui presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e lógico que nós temos muitas conquistas, muitos projetos que nós gostaríamos de aprovar. E eu estando em Brasília, a gente tinha mais facilidade, né? Por exemplo, nós gostaríamos de aprovar uma lei trabalhista exclusiva para o motorista, diferenciada para o motorista. Por quê? Porque o motorista ele cumpre a mesma legislação trabalhista do cidadão da indústria. Só que o cidadão da indústria, ele termina a jornada dele às 5 da tarde, 5h30, são realidades, vai para casa dormir, descansar, ele faz as 11 horas dele em casa. O motorista não. Ele está vindo do Nordeste, uma viagem de 15 dias, ele chega em Curitiba, fechou a jornada dele, ele tem que parar 11 horas em Curitiba e não pode chegar em Joinville, porque se ele passar a jornada dele, está sujeito ao Ministério Público, tanto acionar a empresa quanto ele por ter ultrapassado porque é assim, tu não pode dirigir sem cumprir a jornada. Ele é acionado também. Na verdade, ele não é acionado diretamente, né? Mas ele acaba sendo envolvido, né, na questão. Sim. Ele, na verdade, ele acaba sendo mais protegido do que acionado. Sim. Mas a empresa ela é acionada, lógico que não são todas, e é numa fiscalização. Sim. A nossa empresa já foi fiscalizada, ela começa, olha, e aí às 11 horas que ele precisaria fazer na estrada, ele tem que fazer. Aonde? Não tem pontos de parada. Não tem, o Brasil não tem, então ele tem que parar em posto de gasolina. O posto de gasolina obriga ele a abastecer, senão ele não pode parar. Não pode parar. Porque o pátio foi feito para os clientes e não para quem não é cliente. Sim. Então tudo isso tem, né? As nossas dificuldades são essas, as principais dificuldades são os gargalos nas rodovias, né? Nós temos filial em Itajaí, que atende Balneário, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, aí tu já pode imaginar o que acontece na temporada ali. Sim, né? imagino.
como é que um motorista desses e um ajudante vá para aquela região e consegue voltar Sim. no tempo? Sim. Realmente, esses gargalos, por falta de rodovias, por falta de infraestrutura, nós sofremos muito. E o caminhão, ele trava quando passa o horário ou não chega a travar? Não, Tem uma lei? Tem empresas que têm um controle disso e elas não é que travam, porque é um perigo, né, travar. Sim. Tu tá na rodovia, tu para, o caminhão para, né? Mas ele tem condições de dizer, ô, motorista, tá na hora de separar, ver o primeiro ponto ali, porque deu. Então, tem muitas empresas que fazem esse monitoramento, né? Uhum. Nós, como temos regiões que são mais próximas, né, não atendemos o Brasil inteiro, Uhum. não precisamos fazer isso porque tem um bate e volta, né? Uhum. São Paulo para cá, 8, 10 horas. Entendi. Daqui para Porto Alegre, então... Deve ser muito difícil gerir. Quantas pessoas vocês estão hoje, mais ou menos, no time total da empresa? Né? Deve ter umas 400 próprias, funcionário próprio, e mais uns 400 terceirizados. Terceirizados. Né, umas 800 pessoas. Em uma das feiras que a gente estava, que a gente participou muito de feira da indústria e B2B, que é o nosso mercado principal, eu tive o prazer de conversar com um motorista. E deve ser muito difícil gerenciar essa expectativa dos dois lados, porque a empresa, vocês como empresa, têm uma visão e têm que defender uma tese. Sim. Mas quando a gente passa para o outro lado do motorista, ele também tem uma visão às vezes a empresa defende o bloqueio do caminhão por causa de segurança, de carga, dele ter que parar, e ele já defende que bota ele em risco, que não sei o que. Bota ele em risco também, porque dependendo de onde ele está, às vezes o próprio sistema, ele bloqueia. Sim. Um problema no sistema bloqueia, ele, lógico, dependendo da região, ele fica extremamente vulnerável a criminosos. Tem roubo de carga, o caminhão em movimento, né? Quando o caminhão para naquele descongestionamento, os caras chegam atrás, quebram um cadeado e aí começam a jogar a caixa, né? Então, e aí não tem o que fazer. O motorista vai fazer? Não tem o que fazer. Ele não tem que se expor, ele não pode se expor, né? Então, isso tudo é um risco, acontece muito isso. A gente vê na... Roubo de carga. Sim. Eu, como presidente da FETRANSESC, criamos no Estado um projeto de lei que cancela a inscrição estadual do receptador. Nós criamos uma delegacia especializada em roubo de carga, nós doamos 3 viaturas para a delegacia, doamos um drone para a delegacia, doamos coletes para a delegacia, para realmente reduziu mais de 90% em Santa Catarina. Só que quando ele sai daqui, ele passa em Curitiba, já não é o mesmo... Para chegar em São Paulo, pega aquela Serra do Café. Aí no Rio de Janeiro, são as 2 regiões que mais tem roubo de carga, São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Muito, A gente acabou entrando em outros assuntos que eu acho super interessante, mas eu queria que tu contasse só um pouco desse início da história da Civil. Acho que a maioria das pessoas não conhece. Como foi o primeiro? Acho que isso eu me lembro até hoje aqui da empresa, mas naquela época eu acho muito desafiador vender naquela época, porque era literalmente bater nas portas, me recebe, daí não recebe, como foi chegar no teu primeiro cliente, como foi? Foi muito desafiador, porque por mais que eu tivesse uma experiência de banco, eu tinha uma certa experiência, né, no lado profissional, como bancário, mas como transportador não, e eu não conseguia muitas vezes passar a segurança para o empresário, porque você imagina o empresário te dá uma carga de 1 milhão, de 500 mil, e se acontece algo, você tem realmente um seguro que dá essa cobertura, né? Porque a confiança, ela existe, mas também existe um limite, né? Não adianta eu confio em você, mas eu percebo que você não tem estrutura. Então, no início, com certeza, o maior desafio foi convencer o cliente que ele tinha que me dar carga, apesar do meu tamanho. Então, nós iniciamos na época desenvolvendo o nome da Civil e ao mesmo tempo agenciando uma empresa de Blumenau que atendia São Paulo, Curitiba, e a gente entendeu que este agenciamento paralelo ao desenvolvimento da nossa empresa
iria tornar a nossa empresa conhecida, porque 95% do comércio comprava em São Paulo, compra em São Paulo. Se não compra em São Paulo, compra em outros estados que mercadoria passa por São Paulo, né? O frete hoje é assim, quem compra das indústrias de Santa Catarina em qualquer outro estado, as indústrias colocam em São Paulo e as transportadoras colocam na transportadora dele que faz o segundo transporte, né? Então, e quando o empresário compra aqui, para abastecer o estoque dele, ou a indústria compra matéria-prima, também, quando é São Paulo a gente coleta em São Paulo, quando é um outro estado eles entregam na nossa transportadora em São Paulo. Então o maior desafio, com certeza, como empreendedor lá no início, foi convencer o empresário, por mais que muitos deles me conheciam Já do banco. do banco, mas quando o diretor da empresa, o gerente que cuidava do frete, precisava indicar um frete de um valor mais agregado, ele tinha muito receio. Então, o desafio foi, como tudo na vida, né? Conquistar clientes pequenos, muitos pequenos, para poder fazer volume, mas ir aos poucos também conquistando a confiança dos grandes. Então, era muito comum, quando eu estava ainda do lado da minha empresa, com 100 metros quadrados, eu fiquei 6 anos ali naquele canto, naquele espaço. E eu conquistei uma grande empresa na época, e eu estava já construindo a segunda sede minha na Rua Guilherme, ali com a Marquês de Olinda, e eles queriam visitar a minha empresa. E eu fui meio que... Eu já passei por isso. Jogando para frente, para dizer, olha, não tenho agenda, né? Para convidar eles para a inauguração da segunda empresa, porque eu tinha certeza que se eles fossem lá me visitar naquele primeiro espaço eles iam me descredenciar. Mas o serviço era muito bom. Só que o meu espaço não dava credibilidade. Teve um cliente que uma vez foi lá retirar uma mercadoria, ele olhou para a estrutura e perguntou para minha ex-esposa, né? Isso aqui é uma transportadora ou é um estrevaria? Isso foi um choque, assim, você imagina que aquilo era o nosso orgulho, nosso ganha-pão, enfim, né? Nós estávamos ali empregando já um grupo de pessoas e o cidadão fazer um comentário tão infeliz quanto ele fez naquela oportunidade. Então, com certeza, como você disse, né? Vender frete, quando eu entrei nesse mercado, disseram para mim que vender frete era pior do que vender livro, apesar de que o brasileiro não tem o hábito de ler, né? Porque o livro ainda você tem um produto que tu entrega. É uma amostra, diz, olha, está aqui a capa, está aqui a ilustração dele, está aqui o livro. E o frete você não tem, ele é um serviço abstrato, né? Ele tem que te dar o serviço para ver se dá certo. Então, realmente, é um desafio enorme. Como eu disse, tem mercadorias com valor agregado muito elevado. Sim. E tem que ter realmente uma pólice que dá cobertura. E muitas vezes, quando você entrega um caminhão nas mãos de um motorista, é um patrimônio do caminhão em si, que chega a 1.300.000, e mais 1,5 milhão da carga. Então, a responsabilidade daquele profissional que, queira ou não queira, né, na estrada ele encontra álcool, drogas, prostituição. Sim. Isso tudo é um risco, né? É difícil você imaginar botar a cabeça no travesseiro e dormir com uma bomba armada. Sim. Porque se ele se comportar de forma inadequada, se ele se drogar, se ele se alcoolizar e provocar um acidente, como muitos já foram provocados, né? Passando por cima de vários... A responsabilidade recai sobre a empresa. Exatamente. Então, é um segmento de alto risco e lógico que tudo isso nós fomos superando com muita seriedade, com um trabalho muito eficiente, nós sempre trabalhando muito próximo, né? Fazendo muitas visitas, nós conseguimos superar e crescer. Esse foi o maior desafio lá no começo, não tenha dúvida, né? Porque começa com um caminhãozinho só, e aí quando a empresa te dá a carga, qual é a tua estrutura? Sim. E aí você começa a não ter muito o que falar, né? Sim, foi uma das reflexões que aquele rapaz que eu comentei, que eu conversei na feira, foi uma das reflexões que eu fiz para ele.
Eu sempre gosto tô conversando contigo, eu vou fazer. Então eu falei pra ele, vamos fechar o olho e imaginar. Se tu tivesse tantos milhões na mão de uma pessoa e essa pessoa saísse Brasil afora com esses teus tantos milhões, qual seria o teu sentimento? Ele, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, é esse o sentimento da transportadora. Da mesma forma, vice-versa, porque o sonho dele, dessa entidade, dessa pessoa em específico, é aquele trabalho ali que ele está fazendo. Então, em proporções totalmente diferentes, mas aquele é o sonho dele. Ele está usando aquilo ali para realizar os sonhos dele. Então, deve ser uma logística muito difícil. Eu até notei aqui que tu comentou dessa parte de serviço, de manter a qualidade. Imagino que deve ser, nós trabalhamos com serviço e eu sei exatamente o que tu passa. É muito difícil vender serviço. Muito. Eu acho que todo mundo que a gente trabalha muito com indústria, e indústria tem algo, né, na maioria dos casos, não todas, mas tá aqui o produto. Ele é disso aqui, ele é dessa cor, ele é disso aqui, mas a gente não. A gente não tem a gente tem uma promessa de algo que pode ser bom, né? Como que foi essa questão dessa virada? Porque até então, naquela época, tu não tinha tanta concorrência, tinha uma questão geográfica que limitava essa concorrência, e hoje tu não tem essa questão geográfica que limita os novos entrantes nesse mercado daqui, né? E outra questão o que vocês vendem, querendo ou não, está muito ancorado em preço. Por mais que vocês sustentem qualidade de serviço, a indústria lá na outra ponta, que imagino que deve ser onde vocês devem estar mirando os canhões de vocês, porque o varejo está muito conturbado com as plataformas digitais. As plataformas digitais, então vocês devem estar mirando os canhões para a indústria. Sim. Elas estão brigando por centavos. Sim. Na carga. E algumas ainda buscando frotas próprias. Como está sendo essa logística toda para vocês? Cada vez mais difícil. A mão de obra é difícil. Nós temos hoje o motorista em escassez. Ele está num processo de extinção, a função do motorista. Se nós não tivéssemos, nesses últimos anos, criado o bitrem, em que um motorista leva duas cargas, né? O rodotrem, que leva até 3, né? Nós já teríamos colapsado por falta de mão de obra. Então, hoje, a situação do motorista é tão grave que a idade média dele é 59 anos. E nós temos 8% desses motoristas até 30. 8% até 30 e 12% acima de 70. Essa é uma realidade da mão de obra que é o motorista. Então, o grande desafio é você conciliar mão de obra, a falta do motorista, a falta do ajudante, porque é uma mão de obra que exige carregar caixas. Ainda nós não temos aquilo que outros países têm, né? Que a maioria da carga é paletizada, que o motorista é um operador que ele vai lá com equipamento já acoplado no caminhão, ele tira o pallet. Hoje a carga no Brasil ainda é muito manual. Então trabalho manual, peso, e muitas vezes temos embarcadores que colocam 60 quilos num volume. Quando tu pega lona, por exemplo, né? Lona para essas que fazem cortinas, que fazem esses blackout, e botam 60 quilos num rolo daqueles. Imagina para quem vai para quem vai manusear isso, né? Então, tem mercadorias realmente que estão completamente desproporcionais em relação ao peso, que vem realmente dando um trabalho muito grande nesse sentido. Conciliar com a falta de infraestrutura, com esses gargalos que nós temos nas rodovias. Cada acidente é 3 horas num congestionamento, cada feriadão é 3, 4 horas num congestionamento. Eu falo isso não só aqui em Santa Catarina, na BR-101, de Itapema ali até Itajaí, de Pissarras hoje, né? Toda aquela região.
Mas quando chega em São Paulo, né? Então, o grande desafio é também, além da mão de obra, são os gargalos da infraestrutura, da falta de pontos para descanso dos De apoio. motoristas, né? O governo poderia ter já há muitos anos ter olhado para isso, né? Criar pontos de parada com condições mínimas, né? Para o motorista poder tomar um banho, para o motorista poder assistir a TV no intervalo dele, porque o motorista tem a mesma legislação trabalhista Sim. do trabalhador da indústria. Então é muito fácil a indústria fazer o controle de jornada de um profissional que ele chega às 7 da manhã, meio-dia bate o ponto, vai almoçar, 17 alguma coisa, acabou. O nosso não. O nosso está... Para ele sair de São Paulo, por exemplo, depende do horário dos caminhões que estão na coleta voltarem, aí se chove, São Paulo para tudo. É muito comum, um problema sério que ao decorrer desses anos, os últimos 10, 15 anos, isso é um problema muito sério, né? Quando chove, isso alaga muito facilmente, a gente atribui isso ao lixo que a população joga, né? Então tu tem um problema de mobilidade nos grandes centros, e não precisa ser grandes centros, como tem já Pissarras, até bombinhas aqui, né? Isso, logicamente, conflita com a jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho é 8 mais 2 no máximo. Aí ele tem que parar 11, aonde ele estiver. Então o desafio é enorme, porque por mais que você tenha vontade de dar um atendimento para o cliente dentro de um horário, dentro daquilo que está combinado, às vezes tudo isso vai por terra, desaba, porque a motorista era para sair às 23 horas, saiu às 2 da manhã. Mas por quê? Porque o caminhão que estava lá, que tinha mercadoria para esse destino, chegou aqui 10 da noite. E vocês têm uma variável muito delicada, que é o motorista ali. A gente vê casos de motoristas que simplesmente, e imagina o tamanho do estresse que eles não passam também, que começa a jogar a carga no chão. Sim. Né? Porque isso ficam muito tempo parados, né? Isso também tem acontecido muito. Muitos grandes embarcadores, eles preparam o parque fabril deles e não pensam no transportador. Então é muito comum ter embarcadores, terem grandes atacadistas que não têm estrutura para receber o volume de cargas que eles manuseiam. Então acaba formando aquelas filas. Aquelas filas não têm um banheiro, aquelas filas não têm um restaurante. Sair da fila, ele perde a vaga. Realmente nós temos no nosso país gargalos imensos, e tudo isso nós enfrentamos no dia a dia, e paralelamente a esses problemas todos, nós temos que continuar prestando um bom serviço. Às vezes o cliente entende, sabe da mobilidade urbana. Muitas vezes o cliente vai em São Paulo, anda dentro de São Paulo, visita o fornecedor dele, vê que ele também não tem estrutura, que não tem o número de portões, de docas que possa utilizar. É muito comum um caminhão ir lá para fazer uma coleta, demorar meia hora e ficar o dia inteiro. É muito comum acontecer. E aí tu imagina, né? Isso é custo, né? E aí repassa custo para o cliente, e aí vai. Então agora está aí a ameaça, né, da jornada, da redução da jornada. Isso vai ter que repassar no custo, não tem o que fazer, né? E se você não repassa, você, lógico, vai ter que fazer mais turnos, vai ter que... complica, né? Imagina um motorista na estrada com uma jornada ainda menor. Sim, e o quão complexo não deve ser por conta dessa informalidade de outros grandes grupos estão trazendo para aumentar a velocidade, que eu acho que vai ser um pouco mais difícil com grandes empresas, né? Sim. Que as grandes empresas, mas nunca diga nunca, né? É que tem empresas que só fazem carga fechada. Sim. Aquela região oeste, por exemplo, tem empresas lá com 1.700 caminhões que só faz carga frigorificada. Uau. É lógico, frigorificada do oeste para o restante do país. E de lá eles trazem outros tipos de mercadoria, né? Que retornam com outro tipo de mercadoria, né? Sim. Normalmente são produtos de limpeza que são vendidos nos supermercados, tudo que é produto que os supermercados consomem, eles acabam trazendo como retorno. E a nossa, que é uma empresa especializada em carga fracionada, que movimenta 10.500 clientes mês. É diferente de uma outra que movimenta 4, 5, 10 clientes.
Sim. Poucos embarcadores, mas ele tem uma quantidade de caminhões, uma quantidade de motoristas espalhados pelo Brasil, que a gente se pergunta, né, como é que consegue dormir, né? 1.700 caminhões, 1.700 motoristas, é lógico que tem que ter um pouco mais para ter essa... Sim. Mas é caminhão nesse país continental rodando com E estatisticamente a probabilidade de dar alguma coisa é muito alta, né? Imagina 1.700 caminhões na rua. Ah, tá louco. E aqui a questão de, agora eu anotei agora, dá para entender um pouco mais conversando contigo o porquê de ter representantes no governo, né? Porque a gente vê agora essa nova reforma que veio, os setores mais impactados serviços. São setores com menos representatividade no... Aí eu te pergunto, né, será que os nossos deputados se preocuparam realmente em saber... O segmento de transporte queria ter um representante em Brasília que conhecesse as dores do transporte, né? Então, as dores do transporte são essas que eu te falei, né? Uma legislação trabalhista que precisaria ser diferenciada, porque nós entendemos que o motorista não precisa descansar 11 horas. Nenhum de nós descansa 11 horas, né? Sim. Precisa 11 horas para dormir. Sim. Dorme 7 horas, 8 e vai para casa, cumpre em casa, né? Sim. Aí o caminhão chega mais cedo, menos custo. Ele pode estar com a família. Ele pode estar com a família. Sim. Isso era uma reivindicação que a gente ia trabalhar muito, né? Porque isso muda a Constituição, né? Uma mudança, né? Teria que fazer, mas é um trabalho que precisa ser feito. O piloto de avião, ele tem uma legislação específica para ele. E o motorista precisa ter uma legislação específica para ele, de tal modo que, olha, precisa definir se é 7 ou 8 horas que ele precisa dormir, descansar, para depois retomar a viagem e poder chegar em casa antes para ficar com a família. E tem tantos outros projetos, né, que realmente vem pesando, regulamentações pesadas da NTT, né, uma coisa absurda, criaram um piso mínimo de frete, isso ninguém consegue regular um mercado, né, com tabela. Sim. E tudo isso, para você ter uma ideia, nós tínhamos na região oeste, quando eu era presidente da FETRANSESC, um programa trabalhista de motoristas que entravam na justiça reivindicando periculosidade sobre o diesel consumido pelo caminhão. Porque o caminhão normalmente tem 1.000 litros de capacidade. 2 tanques de 500 litros. Começaram a entrar na justiça dizendo, olha, eu preciso receber periculosidade, que dá 30% de adicional, né? Isso retroage 5 anos, porque o caminhão tem 1.000 litros de diesel. E o judiciário vinha dando. E aí nós começamos, eu como presidente da FETRANSESC, junto à Câmara dos Deputados, começamos a fazer um trabalho e ver o que nós tínhamos para trabalhar. Tinha uma NR que tratava disso, uma norma. Como era uma norma, a gente não conseguia convencer o judiciário a não dar periculosidade numa situação dessa. Então nós transformamos aquela norma em lei, para que depois a gente pudesse dizer, ô judiciário, existe uma lei que diz que o diesel consumido pelo caminhão não dá direito à periculosidade. Dá direito à periculosidade do motorista, aquele que transporta combustível, gasolina, carga de risco. Agora, o 1.000 litros que está ali para consumo do caminhão da periculosidade, isso também foi um trabalho que nós fizemos. Aí nós tivemos um deputado que foi eleito, que a gente achava que ele poderia... Ele votou a favor do motorista continuar cobrando esse tipo de periculosidade. Então, isso quebra uma empresa. Se você pegar uma empresa que tem 1.000 caminhões e o judiciário começar a dar esse tipo de condenação, quebra a empresa. Como no passado, enquanto eu estive na FETRANSESC, nós tínhamos também um outro problema, onde o motorista autônomo prestava serviço durante 5 anos na empresa, e depois ele entrava pedindo vínculo empregatício. Então, tu imagina, um motorista vem, ele ganha um aluguel do caminhão dele, do trabalho dele, que é muito superior ao salário do motorista, né? Aí, no final do contrato, falou, olha, eu era empregado da empresa. E a justiça também condenava a todas as verbas retroativas a 5 anos, inclusive ele provando que tinha hora extra, né, sobre esse trabalho que ele fazia na empresa. Então, isso também nós tivemos que fazer um trabalho. Lá existiu uma lei já aprovada em 2007,
em que deixava claro que o motorista autônomo que prestasse serviço para a empresa de transporte não poderia exigir vínculo empregatício, né? Sim. Só que o judiciário não estava observando a lei. Então nós fomos no STF para tornar ela constitucional e para poder dizer para o judiciário, olha, isso não pode ser condenado. E nós tivemos empresas que chegaram a pagar 20 milhões de condenações. Nossa. 20 milhões. Essa empresa, inclusive, me disse, na época que eu era presidente da federação, se nós não conseguimos resolver isso daqui, a minha empresa será RJ, porque tem mais uns 30 milhões aí sendo rodando processo. aqui em processo de execução que eu não vou ter como pagar. E aí nós fomos fazer um trabalho junto ao STF e conseguimos realmente. Hoje está um pouquinho, a gente teve ao longo da história que teve 2 processos, 2 por PJs também, mas a gente ganhou os 2. Daí o que a gente percebeu é que está mudando. Sim. Tá O mudando. próprio STF defende, né? Se você escolher o CPJ porque vai ganhar um pouco mais, Sim. vai estar tudo embutido no valor Sim. que tu vai ganhar. Depois tu dizer que tu concordou ser, né? Sim. Então não tem. O STF entende também dessa forma. Sim, tá. Mas ali realmente era um problema. Existia uma lei que dizia que ele não tinha direito e o judiciário estava dando. Então nós tivemos que no STF criar uma ADC, foi a ADC 48, e que deixou claro para o judiciário, olha, aqui tu não pode dar vínculo empregatício pro autônomo. Então essas lutas, essas vitórias que a gente sempre busca, né, para um segmento do transporte, como teria outras tantas, né, na indústria. Tem muita gente tem muita gente não, às vezes uma pessoa, quando eu era candidato, me perguntou, né, por que você pode deduzir do imposto de renda uma consulta médica e não pode deduzir a compra do óculos? Se eu preciso de óculos para minha visão, deveria também ser deduzida do meu imposto de renda, né? Sim. Porque é saúde, Sim. né? Sim, perfeito. E aí, se tiver um projeto de lei que diz, olha, quem compra óculos, no final do ano, pode deduzir da declaração de imposto de renda, né? Sim. Isso também seria algo para se trabalhar. São tantas outras que, quando você é deputado, se trabalha para uma sociedade, né? Quando você luta lá por uma reforma trabalhista, né? Uma reforma tributária, aí tu trabalha em prol de um setor de serviço que é o mais prejudicado. Sim. E hoje, obviamente, a tua visão sobre a gestão da empresa, ela está muito mais em cima, né? Tá. Sobre esses problemas mais macro, né? Sim. E como que foi essa passagem do bastão? Porque imagino que hoje deve ter alguém à frente da empresa, e isso foi recente, faz um tempo. Um processo que iniciou já durante a pandemia. Entendi. A minha filha mais velha, que se prontificou aí, né, que ela tem formação em psicologia, foi atuar como psicóloga e daqui a um pouco, pai, eu gostaria de ir para a empresa. Então, começa... Processo de sucessão. Dia 1º. E aí, a partir dali, nós iniciamos um processo de sucessão. É muito desafiador, não posso garantir a você que é fácil, não é fácil, porque junto com o processo de sucessão tem todos esses problemas do dia a dia, esses gargalos que cada vez mais aumentam e precisa estar muito presente. Sim. Mas é necessário, não tem como não fazer. Sim. Porque se vier a faltar depois, amanhã depois, eu tenho que estar isso bem preparado. Então não é só isso, como também uma holding familiar também, né, bem estruturada, para que se alguém vier faltar, está tudo bem resolvido. Por isso ainda eu estou, como eu vou a Florianópolis na segunda e volto na quinta, normalmente estou por aqui na sexta, a gente ainda vem acompanhando como conselheiro, né, e lógico cada vez mais orientando, principalmente nesse momento de crise, Sim. Crise no setor de transporte em função das plataformas digitais. E não é só isso, depois da pandemia, muitas empresas que compravam 100% no mercado interno para revender, qualquer revendedora, qualquer distribuidora, né, hoje ela importa muito. Então, antes da pandemia eu trazia 100% do material dele no mercado interno. Sim. E hoje ele importa, eu não trago mais. Por isso agora nós também estamos entrando no mercado de containers. Para quê? Para poder fazer também nos aproximar desse movimento que a própria pandemia fez com que os empresários, de um modo geral, optassem pela mudança. Então não é ficar na zona de conforto, querer sempre no mesmo modelo, porque não dá. Hoje em dia, eu não tinha essa visão do mercado de transporte. Eu achei que nós, como tecnologia, evoluímos muito rápido. Mas o mercado de transporte é muito mais complexo, né? Porque é muito maior.
o movimento que tu tem Por que exemplo, fazer. nós como transportadores também temos uma inteligência artificial. Deixa eu perguntar. Nós temos lá já a nossa Clara, que faz esse papel, ela já faz cotações, ela faz rastreamento 24 horas. Então, a grande vantagem dela sobre o humano é que ela está 24 horas rodando, né? O cara quer saber onde é que está a minha mercadoria. Ela vai dizendo para... Não precisa ser, depois das 18 ninguém me atende. Não, ela vai atendendo. E também, lógico que a tecnologia embarcada, né? Os caminhões cada vez mais com tecnologias, a gente também está controlando cada vez mais isso, o consumo dos veículos, o desempenho, né? O motorista, isso é no pé. Eu sei que eu mesmo, quando dirijo, eu começo a ficar olhando no monitoramento, né, no painel do carro, de acordo com o que se pisa, ele consome, né? Então, ele faz... Esse dia vim de Florianópolis, o carro chegou a 18 km por litro, porque vim na boa, né? Não peguei congestionamento naquele dia e tal. Agora, quando vem para, arranca, para, já cai, né? E o motorista também tem muito disso. E centavos fazem muita diferença na conta final, né? No controle do consumo do diesel. Porque um caminhão desses faz 2,5, 2,7 por quilômetro. Sim. E o que vem também há muitos anos sendo questionado, né? O transporte rodoviário no Brasil tem uma concentração muito grande, né? Por que o rodoviário no Brasil é tão representativo? E muitas vezes me perguntam, porque eu sou empresário do transporte rodoviário de cargas e poderia estar defendendo que tem que se manter, né? Mas quando se fala em commodities, não tem muito o que fazer. As agroindústrias do Oeste hoje sofrem muito para trazer o milho das regiões produtoras através de caminhão. Então não adianta querer, isso é uma realidade que se você não mudar, se você daqui a um pouco não partir para uma ferrovia, perde as indústrias. O Estado perde. Mas o Estado não quer esse sistema de baldeação? Quer. O nosso Estado hoje, inclusive, criou um comitê com os 3 estados do Sul e o Mato Grosso, para trabalhar a ferrovia, porque eles entendem que commodities tem que ser através do trem. Sim. O Estado tem isso. Eu participo lá como presidente do Badesc, eu participo do colegiado do governo, eu venho acompanhando isso, venho acompanhando também a Via Mar, não sei se você já ouviu falar. Sim. Exatamente esses gargalos todos que nós temos aqui na BR-101 com a Via Mar vão acabar. E muitos questionam, sim, mas isso é um projeto de 15 anos. Não, o governador quer começar esse ano já. Quer começar a Via Mar agora em maio. Está trabalhando para começar agora em maio. É lógico que é uma obra de 8 bi. Sim. E ele quer, esse ano, colocar 1 bi. Para depois fazer uma PPP e essa empresa vencedora devolver para o Estado esse 1 bi. Mas ele quer começar para dizer, estamos aqui. Estamos realmente precisando fazer essa obra. Sim. Ele entende que isso é fundamental. Como também ali no trevo de Itajaí, quem vai para Brusque, né, aquelas alças ali, que é federal, ele botou a mão ali porque ali não dava mais. Quem vinha de Brusque para Itajaí levava 50 minutos naquela fila. Né? Uma coisa... Eu, como presidente do SESCENAT, construímos uma unidade ali, quem vai para Brusque, ali do lado esquerdo, 3 quilômetros do viaduto, os funcionários tinham que sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 20 para não ficar 1 hora ali parado. E ele, em 8 meses, construiu as alças ali, deu uma dinâmica naquela região muito forte. Sim. E tu acredita que só o que é commodity, porque a gente tem clientes como Ecoflex, Menegote. Menegote não, que tem um produto de um valor agregado alto. Mas tu pega uma Ecoflex, eles têm um problema grande de carga, por conta dos desafios do tamanho do produto. Eu acho que então, eu quando era presidente da FETRANSESC, eu fiz um trabalho, e fiz um estudo, inclusive, para cabotagem. Nós temos aqui a nosso favor uma costa brasileira que não precisaria seguir, mas os empresários de transporte ainda querem seguir pela rodovia. Por quê? Pensar em alugar um navio custa muito. Mas na época nós pegamos os principais transportadores que faziam o Nordeste, para ver se esse volume de cargas que eles transportavam já era o suficiente para alugar um navio.
Porque a cabotagem, com certeza, ela pode ser, Uma a cabotagem solução. pode ser feita pelo empresário de transporte, né? Ele coleta na fábrica, Sim. entrega no porto e lá tem que fazer a distribuição, né? Porque seria apenas a transferência, né? Eu sempre Sim. digo assim, para mim o transporte de cargas ele não representa 65%, ele representa 100%, porque o navio não entra na indústria, o trem não entra na indústria e o avião também não entra na indústria. Então, da indústria até o aeroporto, até o porto, é o caminhão que o faz. caminhão. Então, mas E diminuiria riscos, né? Porque diminuir atravessar o risco. Só que Brasil. aí começa a prazo de entrega. Sim. Navio, Logística mais. mas é algo que precisa ser trabalhado. Como Sim. também é algo, eu vejo que a exportação via aérea aumentou muito nos últimos anos. Uhum. Aérea. Sai de Joinville todo dia 4, 5 carretas de mercadoria para exportação aérea. Só de uma empresa que eu conheço. Mas Sai esse- de Joinville. Esse Joinville aqui trabalho na não ilha. deveria ser feito. Eu percebi que tu comentou que vocês reuniram um grupo de transportadoras. Quem sabe não deveria ser feito direto com a indústria? Deveria. Reunir um grupo de empresários, principalmente com cargas que a gente conhece indústrias daqui do sul que não conseguem trabalhar a região Nordeste porque não tem vantagem competitiva nenhuma, não tem centros de distribuição lá. O custo do transporte representaria 30% do valor do produto lá para cima. Sim. Então eles não conseguem expandir o Brasil. Verdade. Esses, eu imagino que é exemplo do que fez a Tigre, a Manco e a Crona, talvez montar uma unidade, lá. Sempre entendeu? cai nessa opção, né? Porque fazer esse percurso daqui até o Nordeste com mercadoria de baixo valor agregado realmente não se paga, né? O custo do frete acaba encarecendo muito. E não é o frete que é caro, é o caminhão que é caro. Sim. Depois da pandemia, o caminhão dobrou de preço. Sim. Justificaram a falta de aço, a falta de borracha, a falta de alumínio, a falta de não sei o que, e dobraram de preço e não baixaram mais. Sim. Então, o preço do caminhão, o dobro hoje, antigamente você comprava um caminhão, financiava, ele se pagava. Uhum. Hoje você tem que ter 2 pagos para pagar um terceiro. Virou o jogo de uma forma assim. Então, o custo do frete ele é Hoje caro tem que porque ter 2 pagos para pagar o terceiro. Nossa. ele subiu demais, né? Até porque nós estamos falando do maior juro do mundo, né? A Selic a 15. Sim. E ninguém financia um caminhão pela Selic, né? Tem a Selic e mais o spread, né? Então vai a 20% ao ano de juros. Então não há quem consiga suportar o juro e o valor que ele dobrou. Então tu imagina que até a pandemia tu comprava um caminhão por 400 mil, hoje está 1.100.000, 1.200.000. Então são investimentos muito elevados, o risco que normalmente a empresa acaba não embutindo, esse risco que nós já falamos, né? Sim. Poxa, pega um ônibus com 40 pessoas, né? Sim. Qual é o prejuízo que você tem? Você literalmente quebra. Você tiver que indenizar 40 Sim. pessoas que estavam no ônibus, ou passa por cima de 8 ou 10 carros, né? Sim. Quem é que estava dentro do carro? Quem é? Sim. Aí, a hora Sim. da condenação, tu faz o cálculo, né? Quanto viveria essa pessoa, qual era a renda dele, como é que fica a família. Isso se torna uma situação impagável. Sim. Uma coisa Sem impagável. falar que é vida, né? Então, é basicamente isso. Nós temos aí essa grande vantagem de estar num estado em que tem uma costa, né? Tem um maior número de portos aqui, né? E fazer cabotagem também seria, né? E não sairia do caminhão. Sim. Eu sempre defendia isso porque eu achava um problema, principalmente com essa falta de motorista que está acontecendo no país. A cabotagem também ajudaria o setor de transporte. Existe algum país que isso já dá certo? País com grandes costas? Existe já. Esse projeto em algum outro país? Não sabe dizer. Não sei te dizer. Lá fora funciona muito, Sim. né? Agora, aqui no Brasil, que precisaria funcionar, não funciona. Não funciona. Isso, pra gente até finalizar, essa questão de visão de futuro, ou nem futuro, visão para este ano, próximo ano, para o ramo de vocês, o que o senhor vê? Na verdade, ele é uma visão que a gente
percebe que nós temos que nos adequar a essa mudança toda de mercado, né? Há um volume maior de importações e nós acompanharmos, né, esse movimento, né, estarmos juntos esse novo modelo, nos especializarmos mais em entregas. Em São Paulo, por exemplo, nós estamos aí agora assumindo a filial São Paulo, inclusive a partir de abril, que era uma filial terceirizada nossa desde 1997, que nós entendemos que se a gente não se especializar daqui para lá, com essa perda que nós temos de lá para cá, com as plataformas digitais, poderemos ficar pelo caminho. Então, o futuro nos leva a crer que precisa... hoje o nosso parceiro lá, por exemplo, carrega um caminhão de manhã para sair para entrega. Nossa ideia é carregar ele à noite, para ele sair cedo, para ele ter mais produtividade. Que alguém tem que fazer isso. Sim. E bem feito. Então, no nosso modelo de operação desde 1990, que era mais a vinda de mercadorias da matéria-prima, do produto acabado aqui para a nossa região, toda a nossa região que atendemos, agora nós temos que fazer o inverso e também acompanhar esse movimento dos portos, da importação e exportação, para poder... Porque quando tu fala em importar um produto, tu pode só transportar o container, tu pode desovar daqui um pouco o container, daqui um pouco tu pode transportar essa mercadoria para um outro local, daqui a um pouco tu pode armazenar ela. Então tu tem várias possibilidades de ter receita realmente para enfrentar esse momento que virou. Sim. Então esse futuro não tem como fazer um trabalho muito dedicado. São Paulo tem que ser enfrentado da forma que ele está hoje, não tem muito o que fazer, né? E enfrentar com inteligência, com processos bem elaborados para poder e pagar por produtividade, por exemplo, na entrega. Por isso que precisa esse caminhão sair cedo para pegar menos movimento, né? Porque quanto mais cedo, ele mais... Que são várias regiões, né? Dentro da Grande São Paulo. Então é acompanhar, nunca ficar parado. Quando o mercado muda, você tem que também fazer a mesma mudança, né? É uma das coisas que, obviamente, em proporções totalmente diferentes de vocês, nos ajudou muito foi ter a gente começar a trabalhar em squads, nos deu muito mais velocidade para as tomadas de decisão. E mesmo os núcleos dentro da empresa que não tinham velocidade suficiente para acompanhar o mercado e ficavam um pouco para trás, os outros núcleos acabavam puxando esse núcleo que estava um pouco mais capenga. Então, que eu vejo que é algo que as empresas de tecnologia fazem muito bem, é esse trabalho rápido de tá indo para cá, vai para cá. Que é uma das coisas que eu vejo que as empresas têm que apostar, e os novos, uma visão nossa, que trabalhamos diretamente com vendas B2B e marketing B2B, achar as novas fontes desses relacionamentos. Por exemplo, antes que vocês vendiam para alguns, a gente vê hoje, quem sabe, estreitar relacionamentos diretamente com a indústria, estreitar relacionamento com os operadores, com empresas que buscam esses produtos na China para essas outras empresas daqui. Então a gente percebe que nós somos uma empresa jovem, mas que nesses últimos tempos nós tivemos que literalmente... Você vê, apesar da juventude, você tem que se reinventar. Se né? reinventar. Procurar aquilo que o mercado faz de diferente, você tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar, principalmente... Muito rapidamente. Muito rapidamente. Principalmente as novas formas de conseguir chegar naquele cliente em específico, que muda totalmente. Então, que é o jogo hoje, né? Não tem... Eu falo pro pessoal, não tem... Que bom que a gente consegue fazer isso de forma eficiente. Sim. E as formas de vendas mudaram totalmente também. Totalmente. Por isso que nós vendemos muito hoje, tipo, televendas, nós vendemos muito hoje. Não, o presencial não é mais tão reivindicado. Eu sempre orientava o meu pessoal, né? Sim. A gente vendia muito comércio na época, quando nós iniciamos. Sim. O comerciante, ele está ali no negócio dele e ele não quer perder muito tempo com você. Sim. Tu tem que ter essa percepção. Quando tu vê que tem um número de clientes dentro da loja, tu fala tchau, né?
acaba a visita porque ele quer vender, não quer te dar atenção. Sim, perfeito. Ele logicamente quer que você esteja lá a cada 15 dias, 20 dias, Sim. uma vez por mês, para saber se está tudo bem, mas Sim. que seja, né, uma visita de pé, de preferência, Sim. né? Porque sentou, começa a tirar o tempo dele. A gente fez um trabalho. E eu fiz muito isso lá no começo. Eu saía com a pastinha para vender frete. Então hoje, eu visitei um cliente de Florianópolis que eu conquistei lá em 25 anos atrás, recentemente, logo depois da eleição, né? Vou fazer algumas visitas. Eu cheguei lá, o cidadão continuava atrás do balcão. Ele me atendeu atrás do balcão da loja dele. Mas está fazendo isso ainda? Ele falou, casualmente hoje, porque o funcionário faltou, mas eu gosto. Ô, fulano, fecha pedido tal. O funcionário lá do balcão falando para ele fechar. E ele acompanhando ali. Casualmente tem uma loja que eu visitei ele numa loja antiga, ele construiu uma loja nova, pegou fogo, ele reconstruiu. Sim. É uma família que começa aqui em Blumenau, Itajaí, Joinville, é uma família que vende o mesmo produto. Sim. Então ali entrou todos os irmãos, ajudaram ele naquele momento difícil, ele conseguiu reconstruir uma loja, uma baita de uma loja, né? Alberto Leal ali. Mas uma conquista que eu fiz na época. E essa foi desafiadora, porque quando eu visitei essa empresa, essa loja, o vendedor que estava comigo, ele falou, Ari, esquece, eu estava numa empresa tal, e eu, o dono da empresa, visitamos ele 6 anos, ele só transporta com a empresa tal. No final do dia ele me falou isso. Eu falei, eu vou lançar um desafio contigo, nós vamos conquistar esse cliente. E isso naquela época. Naquela época, 25 anos atrás. Nós vamos conquistar esse cliente. E aí eu sempre dizia para ele, eu não quero que você rescinda lá o contrato com a outra empresa. Eu quero que você tenha uma opção boa para a hora que ela tiver problema, cara. Me dá um fornecedor, eu dizia para ele, né? Eu sabia que ele não me dava só um, né? Até que um dia eu fui fazer uma visita, a esposa dele estava, cadê o fulano? Ele falou, está em uma feira em São Paulo. Eu digo, é hoje. Tá aqui a oportunidade. Aí nós ligamos para ele, né? Ligamos para ele, ele atendeu, falou, cara, hoje tu vai ter que me indicar alguns fornecedores aí, eu quero transportar a partir de hoje. Aí, depois a empresa quebrou, a empresa que atendia ele, e ele tinha alguém, hoje somos 100% cliente dele, mas pela persistência e acreditar que era possível. Sim. Então, quando eu saí do banco e fui para o transporte, um dos que me atendeu, de uma empresa aqui de Joinville, falou, tu fez um péssimo negócio. Imagina. Tu saiu de um cargo bom, com um bom salário, com estabilidade, com emprego, com um segmento, com um mercado extremamente prostituído que é o transporte. Isso naquela época, né? Imagina hoje. Aí eu falei para ele, mas a tua empresa não tem concorrente? Tem, mas não tanto como o transporte. Será? E o que eu posso dizer é o seguinte para você. Eu não vou vender preço. Eu não vou cair nessa, não quero saber quanto a empresa tal vai te cobrar. Eu vou vender para você valor. É um frete, um serviço que eu vou te dar atenção, que vou estar à tua disposição em 24 horas, e eu fui nessa linha, né? E daqui a pouco ele começou a me dar Curitiba. Foi, um pouco, está atendendo São Paulo, está indo bem, entende bem, São Paulo. E até hoje, casualmente ele estava de aniversário ontem, né? Ainda mandou parabéns para ele, porque essas coisas marcam, né? Sim. Eu, inclusive, escrevi a minha autobiografia agora, recentemente, fiz 70 anos, lancei um livro e contei essa minha história desde que, lá onde eu nasci, como cheguei em Chapecó com 17 anos, como comecei no banco, depois como comecei como empreendedor, tá tudo escrito, tá? Passo a passo da minha trajetória pessoal e profissional. Olha só, e tu vê como são os ciclos, né? Porque a gente estava conversando semana passada, que o pessoal da Elian teve aqui, né? O Chiquinho, que é um dos da família, né? Da Elian aqui de Jaraguá, não sei se conhece. Não. Ele é uma indústria têxtil, uma indústria muito grande, muito grande. Como é o nome da indústria? É Elian. Tem mais ou menos 1.100 funcionários, 1.200. E aí eles estavam aqui, a gente estava falando sobre isso. Porque a nossa visão, quando a gente monta as estratégias de expansão, era que a indústria não deveria mais se escorar no produto. Porque o ciclo voltou a ser fechado e que
hoje a vantagem competitiva está totalmente em cima de servir, do serviço, Uhum. de servir bem o cliente. Sim. Porque você perdeu isso ao longo do tempo. Se enfiou tanta tecnologia, se enfiou tanta coisa no meio e acabou gerando. E a gente tem um gráfico bem interessante que mostra que não precisa ser para todas as safras de cliente. Porque tem safras que consomem menos, que são safras que geralmente a operação do dia deles já consome muito tempo das pessoas que tu tem contato para vender. Sim. Mas tem outras safras de clientes aqui, que a gente fala que geram mais LTV para nós, mais resultado ao longo do tempo, que são safras que esses tu tem que servir bem. Esses eles têm que sentir o impacto desse serviço. Eu comparo isso, o cooperativismo em Santa Catarina, como ele ganhou esse espaço dos bancos mais Sim, tradicionais, né? sim, Porque os bancos tradicionais empurraram a tecnologia. sim. E o cliente quer uma experiência um pouco diferente, Uhum. quer um local para ele sentar, tomar um café, ter alguém. Sim, Então, o governador Jorginho Mello esse dia da aula, as cooperativas cresceram porque o BESC foi incorporado pelo Banco do Brasil. Não, também pode ter sido, mas elas cresceram por causa do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, do Itaú, do Santander, que não deram mais o atendimento sim. presencial. Eles Foi tudo criaram um cânion entre o cliente e o... Tanto que essa Cicobi São Miguel, que veio para cá há 15 anos, né? Ela tem hoje agências 16 agências em Joinville. Sim, Tudo que é bairro, eles têm um ponto de atendimento. sim. E ganhar espaço. sim. Isso é tão verdade que é exatamente a estratégia do Nubank foi essa. É. Foi a única coisa que era a premissa deles lá era atender de forma excepcional. Daí eles pegaram e fizeram o quê? Agora não sei se já lançaram ou não, imagino que já, os chips para telefones. Porque qual que é o maior problema das telefonias? Atendimento. É. Daí eles pegaram uma Grande coisa problema. básica, Grande problema. uma coisa que está na cara de todo mundo e montaram a mesma estratégia. Não. Todo o nosso call center, o nosso centro, tem que ser todo mundo, tem que atender bem. Com alegria, com vontade, se a gente sabe que não é assim que funciona na prática, todo dia, mas só ter alguém que ergue essa bandeira já é uma grande coisa. Sem dúvida. Já é um grande desafio. Ari, queria agradecer a tua presença, eu tenho só mais uma pergunta para te fazer, que é, se tu pudesse voltar em 1989, foi quando você fundou, em 90 quando você saiu, mas se pudesse voltar naquela época com a experiência que você tem hoje, e pudesse dar um conselho para aquele rapaz lá atrás, qual seria esse conselho? Na verdade, tudo tem que ter um amadurecimento. O meu sonho de empreender estava comigo desde que eu tenho lembrança, desde os 20 anos, né? Tentei algumas outras atividades e não consegui. Mas quando você tem um sonho, você tem que buscar o sonho, lógico, ter o cuidado de não haver precipitação, de fazer no momento certo, porque não dá também de deixar um emprego certo para algo que tu não sabe se vai dar certo, né? Então eu estava, naquele momento, quando eu saí do banco para ir para a empresa, eu botei na minha cabeça que eu não ia mais voltar, nem para o Unibanco, nem para outros bancos que depois me assediaram. Eu tinha que ir dali para frente e fazer acontecer. Então foi muito difícil, foi extremamente difícil, porque muitos dos clientes do banco que eu achava que iam me dar nada, eu tinha que, quando eu ia num cliente que me conhecia, eu meio que ia por trás, né, para a pessoa que não sabia quem eu era, para mim começar a trabalhar, para depois o cidadão descobrir que eu já estava lá dentro. Por quê? Porque na cabeça deles eu era muito pequeno, né? Sim. Mas a persistência que você tem que ter num negócio novo é algo que só eu sei de tudo que eu passei, né? Do quanto eu trabalhei. Então não é as pessoas quando olham, né? Puxa, esse cara é de sorte, não. Atrás disso tem muitas noites mal dormidas, muitas noites que você trabalhou até
altas horas da noite. Foi muito tempo até o teu primeiro gerente, né? Porque eu tinha que fazer tudo para poder, empresa pequena. Sim. Não dá para você começar uma empresa e começar a botar vários gerentes na tua volta. Tu tem que primeiro dominar tudo e depois, aos poucos, você tem que ir colocando pessoas, né? Então, é este cuidado que tem que ter. Inclusive, lá no Badesc, hoje nós estamos fazendo um PDVI, um programa de demissão incentivada por um grupo, 30% do quadro, e eu estou conversando muito com eles sobre isso, né? Nós apresentamos o PDVI agora, semana passada, segunda-feira, e eu disse para eles, se vocês montarem um negócio próprio, botem pouco dinheiro e não coloquem pessoas para trabalhar com vocês. Você mesmo trabalha, porque chegou lá 60 anos, vai querer inventar muita coisa. Daqui a pouco acaba o dinheiro que ele está saindo aqui, né? Que foi muito suado para ele guardar, uma previdência, né? Que tá lá. Ter esse cuidado, porque já sei de muitos que saíram e ganharam um bom dinheiro e botaram tudo no negócio e acabou não dando certo. Então, lógico, quem sonha em ser empreendedor tem que realmente primeiro saber que, por mais que você também não conheça o mercado, é tentar ofertar valor e não preço. Quando fala assim valor, é atendimento personalizado, é respeito a um cliente, é ser leal a ele, sabe, umas coisas que a Civil sempre teve na equipe. Quando vai fazer essa entrega aqui, tem uma caixa que tu percebeu que ela está amassada, chama o cliente e pede para ele abrir a caixa, para ver se tem alguma avaria. Se tem uma avaria, tem que resolver na hora. E se você largar aquilo lá achando que ele vai engolir aquilo, né? Porque eu sempre digo para o nosso pessoal, tu transporta sonhos, né? Quando você compra uma mercadoria na internet, é um sonho teu. Sim. Se você é o responsável para fazer essa última etapa da logística, que é a mais importante. Sim. Entreguei, está aqui, ó. Você sonhou com uma matéria-prima, com uma embalagem bonita para transformar esse produto, cara, tem que chegar intacto na ponta, né? Mas de forma com que o cliente se sinta bem atendido e com respeito, porque teve um momento que eu contratei um profissional para ele sair com os meus ajudantes e motoristas para ele me dar um feedback de que forma nosso pessoal estava atendendo. Ele chegou para mim e falou, cara, você tem relações públicas do caminhão. Teu ajudante, ele é o cara que ele chega a dar um toque na buzina no comerciante, que o comerciante normalmente está ali. O comerciante abre o portal, ele encosta o caminhão, ele vai lá, descarrega, confere e vai lá pegar a assinatura do comerciante. Isso não tem preço. Porque criou uma relação de confiança. Sim. Por aquilo que eu disse, nunca tente enganar o cliente. Se tu percebeu que tu mexeu, tem algo quebrado, abre na hora. E sempre foi dito para todas as nossas pessoas, né? O problema é resolve no mesmo dia. Porque a pior coisa que tem é você receber uma mercadoria danificada e ela ficar ali nos teus pés. E joga para frente. Porque tu resolveu no mesmo dia, tu disser para ele, olha, veja que tu aproveita. Bota na prateleira que nós pagamos o que não aproveita e tu já pode pedir reposição, é o que ele precisa. Sim. Então, a esse respeito, eu acho que não tem como você abrir um negócio e não ofertar para ele algo diferente daquilo que o mercado oferece. Sim. Então, quando eu fui no comércio, eu disse, o que você precisa de diferente? Eu dizia para o comerciante, a tabela de frete da transportadora é muito difícil de interpretar. Eu agenciava essa empresa que eu te falei, né, São Paulo e Curitiba, enquanto eu desenvolvia a minha, e eu elaborei uma tabela simplificada. A empresa até foi contra no primeiro momento. Pô, tu está fazendo isso? Isso deu muito certo. Então, o comerciante sabia que se ele estava comprando uma mercadoria de 1,50 quilos até R$2.000, o preço era final aquele e não precisava fazer cálculo. A pior coisa para ele é parar o que ele está fazendo, que ele faz tudo, né? E ter que fazer cálculo, ele chega à conclusão, puta, ele acha que é R$30 e um pouco vem 50. Sim. Tá, esse é teu preço final até 2.000, porque lógico que tudo tem limite, né? Mas a gente chegou à conclusão que 80% do que ele comprava era de 1,50 quilos até R$2.000, e aí eu fiz uma outra 51 a 100 e pegou mais 10% e velocidade. No fim só ele ficava em dúvida em 10% daquilo que ele comprava, né? Então isso facilitou muito, né? Legal. E sempre disse, muita visita. Eu mesmo quando cheguei no Badesc, ontem eu atendi o pessoal do Desenvolve São Paulo, que é parecido com o nosso aqui de Santa Catarina.
2023, quando o governador me convidou, nós saímos a campo visitar. E 2024, que foi o ano seguinte, nós fomos o recorde em contratação de operações, 269% sobre 2023. Por quê? Porque as empresas precisam ser visitadas. Você precisa ir lá saber, junto com o gerente de negócios, qual é a necessidade dele. Então, eu sempre fui muito de estar presente junto aos clientes, mesmo que seja de forma muito rápida, mas poder transmitir confiança Sim. através da presença. Sim, muito bom. Gente, queria agradecer a presença, um prazer conhecer vocês, conhecer um pouco da história. Eu que agradeço o convite e parabéns para vocês e sucesso, né? Cada um, vocês estão há 6 anos nessa 5 jornada. para 6 anos. Parabéns por serem empreendedores nesse país, que também essa semana me perguntaram, né? Poxa, tem muita gente indo para o Paraguai. Sim. Acho que levar parte de uma operação, né? Sim. Agora o Brasil é um país de oportunidades, né? Tem muita coisa para se fazer aqui. Sim. Então é difícil, sim, às vezes é complicado, mas poxa, vamos lá, né? Sim. Eu assisti o Ricardo Amorim várias vezes, gosto muito dele, né? Ele termina a palestra dele no país de oportunidade, principalmente porque nós não temos guerra aqui. Sim. Então isso já é uma coisa que nos ajuda, né? E é um país muito grande, né? Um país muito grande, um país que vem para cá, é claro que nós temos a maior taxa de juros do mundo, a maior taxa real de juros do mundo. Mas, cara, mesmo assim, a gente sabe quantos gaúchos vieram para Santa Catarina, de Santa Catarina foram para o Paraná, do Paraná foram para Rondônia, que desbravaram esse país de uma forma e continua, né? Tu olha para o estado de Santa Catarina, um estado com 1,1% do território, que tem a 5ª maior arrecadação, que tem pleno emprego, sabe? Porque as pessoas que estão aqui fazem a diferença, né? Sim. Eu atribuo isso também ao cooperativismo, né? Que está muito próximo das pequenas e microempresas, né? O Badeschi também tem essa pegada, o governador tem essa pegada, atender o pequeno e o micro, sempre atender. Nós temos um convênio com as cooperativas. E o próprio microcrédito de Santa Catarina funciona muito bem, né? Sim. Então, o pequeno empresário, microempreendedor individual hoje consegue acessar juros zero, uma operação de 5 mil, 2 de 5 mil, através do governo do estado. Sim. Então isso faz com que ele se formalize, faz com que ele saia do MEI para micro e pequena empresa. Nós fizemos agora o lançamento dos 50 anos do Badeschi, o livro, e pegamos várias histórias de empreendedores no estado, né? Entre eles uma mulher de Chapecó, que era MEI, virou microempresária, chocolate ela produz. E nós entregamos um livro, né, na sessão solene na Assembleia que fizemos pelos 50 anos, e o chocolate foi dado por ela junto com o livro. Uma coisa assim que legal. Aí tu pega uma outra situação de Blumenau, há 30 anos o cidadão que tem uma panificadora viu uma salinha do Badeschi em Blumenau, ele foi lá, aí deram uma relação de documento desse tamanho, né, ele levou no contador e disse, não desiste disso, pelo amor de Deus. Ele disse, não, eu quero concluir cada uma dessas etapas, eu quero tomar dinheiro lá, eu quero crescer. Ele está no livro também, dando esse depoimento. Então, são histórias que a gente percebe que quando se planta e se planta bem, dá. Sim. Muito bom. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu, um abraço.